11 graus em Jaú. E eu tô aqui conversando com a doutora Renata Moya, uma das pediatras mais queridas e competentes que nós temos aqui, não só em Jaú, mas também na nossa região. É o vídeo mais assistido da primeira temporada do Mais Que Mãe, sabia, doutora? A senhora tem noção do quanto a senhora é querida e respeitada? É você também. Ah, obrigada, viu? É um prazer te receber mais uma vez. Muita gente queria realmente que fosse a senhora para falar sobre esse assunto, porque é o seguinte, né? Vou introduzir assim. Quando eu era solteira, quando eu não tinha filhos, na verdade, eu amava o frio. De repente, 3 filhas depois, tudo mudou. Cai a temperatura, a gente já começa a ficar mais preocupado. E praticamente não tem como fugir. Todas as mães passam por isso, né? Queda de temperatura é sinal de narizinho escorrendo, começam as doenças respiratórias e daqui para frente vai ser assim, doutora. Hoje, então, como eu disse, 18 de maio, 11 graus em Jaú. O tempo varia muito, né? Nós temos dias mais gelados e menos gelados, mas essa época do ano, o frio é um fator e agora, junto com o frio, vem a seca. Infelizmente, muita gente que põe fogo nos matos, perto das casas. Isso é uma coisa que as pessoas deviam pensar bem antes de fazer, porque prejudica imensamente as crianças. Hoje em dia, graças a Deus, nós não temos mais tanta queimada de cana, mas eventualmente acontece alguma. Então, são muitos fatores que se somam. E que no frio, eu sempre digo assim, no frio não tem nada que a gente possa fazer. Mas dentro daquilo que a gente pode colaborar com a comunidade, com as outras pessoas, a gente deveria tentar fazer. Com certeza. Mas, diante da situação que a gente está hoje em dia, já tivemos aumento das doenças respiratórias no ano de 2020 por conta da queda de temperatura, a chegada, né, a aproximação aí já do inverno? 2022, sim, muito. 2022. Essa pandemia me deixou em stand-by, que eu tô parada no tempo. Vamos lá, 2022. 2020 foi uma diminuição muito grande das doenças respiratórias em crianças, porque ficaram em casa, né? Uhum. Agora, esse ano está assustadoramente grande o número de crianças com doenças respiratórias. E aqui a senhora acredita isso? Eu acho que é o tempo, talvez assim, muitas crianças até tiveram Covid no início do ano, então foi um ano assim que não teve pausa. Janeiro, fevereiro, que elas ficam melhores. Infelizmente, foi uma fase que muitas crianças contraíram a Covid, e junto a isso teve a influenza nova que apareceu. Então, eles já vieram abatidos dessa época. Nós tivemos um surto imenso do mão, pé, boca, que também acaba deprimindo um pouco a imunidade dessas crianças. E, em cima de tudo isso, entrou o inverno e pegou em cheio as nossas crianças, né? O Outro fato fator que eu acho é que, diante de uma época tão ruim que nós estamos vivendo, tiraram a máscara das crianças numa hora errada. Não só pela Covid, mas a gente tem o vírus inicial respiratório, tem o rinovírus, tem o influenza. Ficamos de máscara tanto tempo, não precisava ter tirado agora, que as crianças estão ficando tão doentes. A senhora acredita, então, que essa medida foi precoce? Pelo menos para as minhas crianças, sim. Sim. O Eu tomei um susto sobrevivência, também, né? o problema é as crianças que estão expostas e que sofrem muito mais com essas mudanças e com as doenças respiratórias que eles estão tendo. Eles liberam as aulas presenciais e aí, de repente, tiram as máscaras sem mesmo menos esperar para ver como é que vai ser esse retorno, né? Eu tomei um susto também, As crianças tinham que retornar, mas talvez pudesse ter ficado de máscara um tempinho maior. com certeza. Eu penso isso, mas eu queria entender, esse tempo que as crianças ficaram em casa, ele prejudicou a imunidade delas? É como se fosse uma coisa nova. Tipo, as minhas meninas, elas não vão para a escola. Se elas vão para a escola agora, elas vão pegar tudo que é doença porque elas ainda não tiveram Mesmo se contato. elas não tivessem ficado separadas. Eu acho que a pandemia não fez aumentar o número de doenças respiratórias. O período que as crianças ficaram em casa, elas estavam protegidas, elas não tinham contato com outras crianças e elas não tiveram. Eu acho que é mais o que eu coloquei antes do que elas vieram numa sequência. E talvez esse ano, esse frio de hoje, por exemplo, é um frio que não é nosso.
Hoje foi um dia muito frio. Atípico. E é uma coisa que nós não estamos acostumados. Talvez muito mais as mudanças climáticas que nós vamos enfrentar daqui para frente, mas não o fato delas terem ficado separadas e agora se juntaram. Todo ano, antes da pandemia, a gente também tinha um número muito grande de doenças respiratórias. Bom ponto. Acho até pelo contrário, porque hoje falam que as bactérias que moram dentro do nosso intestino são o segundo cérebro. E você imagina que essas crianças ficaram 2 anos praticamente sem tomar antibiótico, sem tomar remédio forte. Acho que essas bactérias dos intestinos delas até se fortificaram, né? E melhoraram o global delas. Não acho que o fato delas terem ficado separadas está prejudicando o atual agora. Isso é muito Porque importante de colocar. na pandemia, as crianças também ficavam doentes nessa época, né? Sim. Então, esse é um ótimo ponto a ser levantado, porque muitas mães, tem as mães que são mais precavidas e tem as mães que falam, não, tem que ir mesmo, tem que encarar, tem que pegar tudo, porque senão não cria imunidade, né? Então, é muito bom a gente colocar esse ponto também. O imunológico da criança vai amadurecer se ela tiver contato com o vírus ou não. O vírus da gripe é um vírus que eu passo para você, você passa para mim. Ele se modifica muito rapidamente. Então, não é o fato de eu ter tido ou não que eu vou criar uma memória e depois eu não vou ter outra gripe. Ela vai, se ela pegar um vírus novo, ela está suscetível a ele novamente. Eu sou daquelas que, se a criança puder ficar em casa, fica em casa. Então, né? Ela está mais protegida, quanto menos antibiótico ela tomar, quanto menos remédio ela tomar. Quando tem que tomar, não tem o que fazer. Até vem, já tomou 3 vezes, mas está doente de novo. Não vou deixar a criança ter uma pneumonia, uma coisa, não vou tratar. Ela vai tomar antibiótico de novo. Mas se eu puder separar ela um pouco, deixar ela criar uma resistência para voltar, eu acho melhor. sim. Esse barulhinho de WhatsApp aí é na sua casa? É o seu que está aberto aí? Porque eu estou conectada pelo meu celular. Ah, tá certo. Não, mas é que eu imagino a loucura que é, né? A questão das mães estarem te procurando bastante. E você falou sobre o amadurecimento, né, da criança em questões imunológicas. Existe uma idade que a gente pode falar, nossa, vamos sofrer até lá, mas depois a gente vai conseguir respirar um pouquinho melhor? Os 2 anos de idade, o sistema imunológico da criança, não que o seu filho específico tenha uma deficiência de imunidade. Toda criança até os 2 anos de idade, ela tem um sistema imunológico mais imaturo. Uhum, Dos 2 aos 5 ocorre um amadurecimento. uhum, E os 5 anos é a idade mágica. É a idade que a gente acha assim, que melhora muito. 90% das crianças vão melhorar. Daí você pega todas as crianças que têm esse sistema imunológico não amadurecido, com 2 anos, estão juntas numa sala fechada. E, às vezes, com ar-condicionado ligado. A chance de uma passar para a outra é muito maior. Conforme eles vão crescendo, vai ocorrendo uma melhora do sistema imunológico, a chance do meu amigo estar doente é menor. Então, a chance de eu pegar do meu amigo vai cada vez mais diminuindo. Hoje eu até brinquei com os pais que eles falaram assim, o que eles poderiam, né? Eu falei assim, eu gostaria de ter uma pílula mágica que melhora a imunidade de todo mundo e que ninguém fica doente. Só que essa pílula mágica não existe. Então, a gente tem que proteger nossos filhos. E como proteger os nossos filhos? Porque não tem como evitar que a temperatura mude, que as mudanças climáticas hoje elas estão absurdas. Uma hora está muito calor, outra hora está muito frio. Como que a gente protege os nossos filhos? Tem uma pediatra que já está ficando velhinha, e aí agora eu acho que as coisas assim, se eu posso, se eu trabalho, eu não tenho com quem deixar meu filho, e daí então você leva ele para a escola. Mas se você puder ficar com o teu filho até os 3 anos de idade, sem ter que expô-lo a ficar numa sala de aula com as crianças que possivelmente eu seria por deixá-lo em casa. E eu costumo dizer assim, se uma criança vai ter dificuldade escolar, você pode pôr ela com 6 meses que ela vai ter dificuldade escolar. Se uma criança não vai ter dificuldade escolar, você pode pôr, como a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza, com 4 anos, e essa criança não vai ter dificuldade escolar. Porque ela vai pegar as habilidades rapidamente. Então, não acho que esse é um motivo para eu pôr uma criança na escola precocemente. Eu acho que a criança só precisa ir para a escola
se a mãe precisa que alguém cuide dela porque ela está trabalhando. Senão, na minha opinião, a criança devia ir para a escola depois dos 3 aos 4 anos de idade. E assim, tá todo mundo doente, tá frio. Gente, não precisa sair à noite com a criança. Vai num parquinho à tarde, leva ela a tomar um sol, ela vai se relacionar com outras crianças num horário melhor. Vamos poupar as crianças. Evita ambiente que tem muita gente. A criança de até 3, 4 anos, ela não precisa aí ficar fechada numa igreja, numa festa que ela não tenha necessidade. Pode parecer assim, que é porque eu estou ficando velha. Ou eu tenho visto muita criança doente. Mas eu acho que se a gente puder proteger os nossos filhos, é o melhor que a gente faz por eles. Ser mãe é uma entrega, e eu até posso dar um depoimento particular aqui. Quando eu tive as gêmeas, eu estava muito assustada, a senhora sabe, a senhora é pediatra da minha família, né? E eu ouvia muito isso sobre não sair, né? Ai, mas você fecha muito essas meninas dentro de casa, mas eu ouvia muito de você que ficar em casa no primeiro ano de vida era um investimento. E hoje eu colho os frutos disso. Sabe, ser mãe é uma entrega muito grande. No primeiro ano de vida, quando você expõe seus filhos, você está expondo por você, não é seus filhos que querem ir, eles nem conhecem o mundo, né? Então é muito importante, se você puder, lógico, fazer isso pelos seus filhos, é um investimento no futuro deles. Outra coisa, as que não podem, doutora, existe uma vitamina, uma receitinha aí, alguma coisa que, porque Se muita você gente fala tiver, muita coisa, né? se a criança tiver uma deficiência de alguma vitamina, por exemplo, uma criança que tem anemia, uma criança que tem deficiência de zinco, ou uma criança que não ingere fruta absolutamente nenhuma, você pode até repor essas vitaminas numa tentativa de deixar. Só que superdose de vitamina também faz mal. Então, eu acho que a gente tem que ter o bom senso de que se a criança é uma criança que come super bem, toma um leite enriquecido, eu já fiz exame, ela não tem deficiência de vitamina nenhuma. Infelizmente, na minha concepção, não existe uma vitamina mágica que melhora a imunidade. E é isso que eu falei, a imunidade ela segue um processo de amadurecimento. É Natural. diferente de uma criança ter deficiência de imunidade. Daí é uma criança específica que tem que ser tratada à parte. Agora, eu até, no último congresso que eu fui agora, teve uma aula sobre superdosagem de vitaminas, que foi uma coisa que nós vimos muito aí durante a pandemia, o povo usar doses imensas. A superdose também faz mal. Então, eu vou dar vitamina para o meu filho se ele precisar da vitamina. E como sempre se diz, a melhor vitamina vem da quitanda, né? Então, quanto melhor a criança comer, maior o número de vitaminas que ela vai ter. Evitar excesso de doce, bebidas açucaradas, né? Propiciar para que a criança ela tenha uma alimentação saudável, que a maioria das vitaminas que são necessárias vai vir da dieta. Então, assim, hoje eu atendo uma população, eu não atendo mais posto de saúde, então a maioria das minhas crianças tomam leite maternizado, enriquecido, leite materno. Dificilmente essa criança vai ter uma deficiência de vitamina, né? É claro que tem outras situações, tem crianças que não têm acesso a uma alimentação adequada, que não têm acesso à carne em quantidade suficiente. Essa criança precisa de uma reposição dessas vitaminas, porque ela tem deficiência delas. Agora, uma criança que não tem deficiência de vitamina, a superdose da vitamina, na minha concepção, não muda a imunidade delas. É legal falar isso também, porque são crenças limitantes que a gente vem e passa de geração em geração. A gente Então, vitamina acredita C, que precisa. todo mundo gosta de dar. Sim. Se você toma um copo de suco de laranja, você chupa uma laranja, você come uma fruta, você tem uma quantidade de vitamina C suficiente. Se você dá uma superdose de vitamina C, você acidifica a urina da criança, se ela não tomar uma quantidade de líquido suficiente. Isso pode até facilitar uma infecção de urina. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente dá. A vitamina é quando a criança precisa da vitamina, porque ela está deficiente dela.
Muito importante mesmo isso de ser falado. Mas e o própolis? O própolis, por exemplo, é uma coisa natural. Uma coisa natural, que é da abelha. Eu tomo própolis, pode tomar própolis. Mas ele não é uma vitamina, né? Ele é uma coisa lá que as abelhas produzem, a geleia real que as abelhas produzem para a abelha rainha. A gente pode tentar. Eu falo que assim, nós estamos ficando sem remédio nenhum, né? Porque está faltando tudo na farmácia. Então, vamos para as coisas mais naturais que possam nos ajudar também. Não vai fazer mal. Mas aí é uma questão de prevenção mesmo, né? Você coloca um pouquinho de própolis por dia ali no leitinho, no suquinho, é assim? Sei dizer se existem trabalhos científicos provando isso. Uhum. Não, sei, não é uma recomendação, mas quem usa, né, não é tipo, ficou doente, vou dar própolis, é uma questão de, usa como prevenção, né? Também, às vezes, quando você está com uma dor de garganta, tudo, ele até ajuda, né? Então, você sabe que na gravidez eu não podia tomar medicação e eu tive uma dorzinha de garganta só no spray de própolis e foi, Então, né? se Às vezes você um funciona. spray de própolis, é muito melhor. Às vezes Eu falo funciona. para espirrar spray de própolis aí, porque eu acho que dá uma ajudada. Por exemplo, gengibre ajuda muito a garganta, o alho desobstrui o nariz. Então, assim, essas receitas tradicionais das avós aí também, a gente sabe que não tem trabalho científico provando, não posso falar e nem. Mas o que puder desse tipo, que for alimento, que for ajudar, eu acho que é sempre positivo. Então, vou aproveitar para quebrar mais um mito aqui. A criança ficou gripadinha, nananã, entrou num estado febril. Aí a mãe já corre lá para dar o dipirona, Novalgina, o antitérmico, né? É errado. Tem que esperar até a febre subir. Como que a gente Depende, explica então, isso? depende muito da criança. Por exemplo, se for uma criança que já teve uma crise convulsiva febril, que tem alguma particularidade, então a mãe tem que cortar a temperatura para não pôr essa criança em risco. Uhum. Agora, sim, se for uma febrícula e a criança está em um estado geral bom, às vezes a criança está com 38 e ela está batendo bola. Então, você pode observar se essa criança não tem risco nenhum. Mas tem criança que com 37,2 está largada, não come, não se movimenta. Então, daí depende muito do individual, né? Cada um é um. Então, sempre observem o estado geral da criança. É lógico. O aumentar da temperatura é uma resposta do organismo, né? Então, às vezes, se a criança está bem, está hidratada, está se alimentando, está ativa, eu posso esperar um pouquinho mais para dar o antitérmico, né? E eu sempre falo assim, ó, uma coisa é 8 horas da manhã, outra coisa é 8 horas da noite, né? Um 37,4 às 8 horas da manhã, criança ativa, eu observo. Se eu estou pondo ela para dormir, daí eu vou dar um Tilenol, né? O Tilenol o primeiro que a gente recorre, né? Eu falando como mãe, que não é, a gente não pode indicar medicações aqui, cada caso é um caso, né? É bem individual, porque depende das características de cada criança. Com certeza. Não, mas eu gostei de falar isso porque uma vez a senhora me ensinou isso, eu nunca tinha parado para pensar. Porque você vai escutando vó, amiga, tia, tio, que fala até para você medicar antes da criança tomar vacina, porque pode ser que ela tenha uma febre depois da vacina. Mas, né, tem uma vacina que tem trabalho científico, que é a meningo B, que prova que eles fizeram trabalhos, e se você der o Tilenol 30 minutos antes, ele pode diminuir efeito colateral. Mas é a única vacina que tem trabalho científico que indica isso. As outras vacinas, nenhuma tem trabalho científico sobre isso. Porque pode acontecer uma hipotermia, né? Também, se a criança não ia fazer febre, né? Uhum. E aí é muito mais difícil você subir a Muito temperatura da criança. rolar uma hipotermia do que uma hipertermia. Então, ó, gente, resumindo, medicação, sempre falem com o médico antes, tá? Se você não tiver uma pediatra particular a quem você possa recorrer, recorra ao pronto-socorro. Qualquer dúvida que você tiver, nunca medique. Eu sei que vai passando o tempo, a gente vai se sentindo experiente, né? Mas é muito bom que a gente tenha a quem consultar para não colocar principalmente os nossos pequenos em risco, porque é tudo muito, muito sério e muito rápido com criança, né? A gente tá acostumado com uma coisa e de repente tudo muda. Criança é um bichinho que a gente tá descobrindo, não vem com manual.
né? E principalmente nessa primeira infância, que é até a gente chegar nos 5 anos aí e começar a perceber que eles já estão mais Tá, fortes. doutora? A gente tem que ficar bastante atento. Doutora, para deixar a senhora descansar, ou pelo menos atender as mãezinhas que estão tentando falar com a senhora nesse momento, aí chamando desesperadas no WhatsApp, eu gostaria só de saber em relação à Covid-19. A gente já está com muita gente vivendo de uma forma normal. Já falamos aqui na conversa sobre a questão de terem tirado as máscaras. O que a senhora recomendaria para as mamães hoje em relação à Covid neste inverno? Não exponha os seus filhos desnecessariamente. Uma coisa assim, até um apelo: quem vai visitar um recém-nascido, nunca vá sem máscara, né? Não é só a gripe, nós estamos entrando no inverno e tem o vírus sincicial respiratório, que é um vírus muito importante para as crianças, principalmente abaixo de 6 meses. Que na criança maior, no adulto, ele é um resfriado comum. Só que se você passar esse vírus para um bebê, ele pode ter uma insuficiência respiratória grave, que é a bronquiolite. E já está tendo vários casos. Então, assim, a gente não precisa chegar perto de um bebê abaixo de 1 ano, não custa nada, e principalmente se você tiver qualquer sintoma, não visita, não chega perto, não pega no colo, porque depois essa criança vai sofrer bastante. Talvez, né, nos nossos pequenos, graças a Deus, ainda a Covid, a gente não tem tantos casos graves com ela. Mas, às vezes, o que é um resfriado comum para um, pode ser uma coisa muito importante para outro, principalmente abaixo de 1 ano de idade. Então, vamos tentar guardar nossas crianças e protegê-las. É isso aí, é o nosso papel enquanto mãe fazer isso por elas, né? E é isso, gente. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Mais Que Mãe nessa temporada ao vivo. Em breve, espero recebê-la aqui em nosso estúdio. Aqui não, agora eu tô em casa, não tem nem como fingir pra vocês. Olha o jeito que eu tô aqui nesse frio. Mas agora eu volto pro estúdio que a gente vai conversar com a Solange Magon, aí um papo bastante descontraído de mãe para mãe. Doutora, espero te receber aqui também, que eu acho que de mãe para mãe a gente também tem muito que conversar, viu? Eu sou mãe de 3, né? Também, também. Graças a Deus. As crianças também ficavam doentes, uma passava para outra. Tossiam tanto. Eu sempre falo que eu podia ter tido 10. Eu tive 3 porque tossia. Meu Deus, como tossiam. E hoje eu falo assim, tudo passa, não tossem mais. Passa, daqui a pouco vem os netos, você vai ver. Enquanto isso, você cuida dos nossos. Eu acho que vai demorar, mas a gente começa tudo de novo. Aí você cuida dos nossos enquanto isso. Com certeza, são todos meus. Fica com Deus, doutora. Deus te abençoe. Muito obrigada, viu? Um beijo. Boa noite.